tarde, nono ano, tudo bem? Pessoal, essa semana é a semana de correção, tá? Eu vou fazer a correção das atividades que vocês realizaram na semana anterior. Em produção textual, vocês não produziram, só produziram aquela atividade inicial lá da leitura, da abertura da unidade, aquelas 3 perguntinhas, elas eram pessoais, então não tem o que corrigir, tá bom? Então, hoje a gente vai continuar aprendendo sobre as características notacionais e discursivas desse gênero textual, que é o artigo de opinião. Então, eu vou estar encaminhando para vocês aqui no grupo um PDF, onde traz detalhadamente todas as características do artigo de opinião, tá? Porque eu quero que vocês fiquem bem inteirados, né, das características desse gênero antes da gente partir para a produção escrita de um texto, tá bom? Então, leiam o PDF com calma, com paciência. Se precisar, volte a ler novamente. E no final tem uma atividade prática para vocês identificarem dentro do recorte do textual que tem no PDF, vocês identificarem as partes que compõem o artigo de opinião, tá? Eu coloquei só um recorte, porém dentro desse recorte dá para identificar todos os itens que são descritos lá no material, tá bom? Então façam a atividade e mandem a foto dessa atividade para mim ainda hoje, tá? Nós temos só um horário, mas vocês podem estar encaminhando até o final do dia, tá bom? Eu não vou esperar vocês, eu vou receber até o final do dia, não vou esperar só no primeiro horário, porque só um horário eu acho bem pequeno para vocês mandarem. Então, vocês podem mandar depois do horário. De repente, vocês terminam de fazer quando tá finalizando o horário, não dá tempo de encaminhar a foto. Mas eu tô recebendo após o horário, tá bom? Até o final do dia vocês podem encaminhar. É uma atividade muito simples, porém ela requer que você faça uma leitura com cuidado, com calma, com paciência, tá bom? Então, façam isso e eu vou mostrar para vocês o material que vocês terão que ler e a atividade já, tá bom? Então vamos lá, preste atenção aí. Oi, pessoal, boa tarde. Então, como eu havia prometido para vocês, a atividade que vocês terão que fazer é justamente essa. Vocês irão ler esse PDF, tá? O PDF ele traz uma retomada sobre o que é o artigo de opinião. Traz aqui 3 parágrafos só explicando o que é um artigo de opinião, que é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, né? Onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre um determinado tema e que por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Geralmente os artigos de opinião são veiculados no meio de comunicação de massa, televisão, rádio, etc. Isso aqui nós já falamos lá na primeira videoaula que nós falamos sobre artigo de opinião, tá? Isso aqui é mais uma retomada. Então, vocês terão que ler com calma, com paciência, com pausa. Aqui traz mais uma vez as características do artigo de opinião. Essa nossa aula de hoje é a aula de produção textual, mas o que eu estou fazendo aqui é dando a possibilidade para vocês desenvolver a habilidade de compreender como é que é a organização desse gênero textual, tá? Como é a estrutura, quais são suas características, antes de eu pedir que vocês produzam um artigo de opinião, tá bom? Então aqui eu trago a estrutura do artigo, tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois, como fazer um artigo de opinião passo a passo? Aí aqui eu trouxe para vocês aqui, eu coloquei aqui 5 passos. Primeiro passo, escolha a definição do tema. Segundo passo, pesquisa e busca de argumentos. Terceiro passo, recorte do tema. Quarto passo, seleção do material. E quinto passo, produção de texto, a produção propriamente dita. E aqui eu coloquei para vocês aqui uma super dica, tá? Muito importante que pode ajudar vocês na escrita de um artigo de opinião, tá? Então vocês vão ler essa super dica também. E mais aqui abaixo eu trouxe um exemplo de artigo de opinião. Esse exemplo é para vocês entenderem melhor, tá? Esse tipo de texto, que é um texto essencialmente argumentativo, onde as pessoas colocam seus argumentos. Então, se eu vou argumentar sobre alguma coisa, eu tenho que ter conhecimento sobre o que eu estou falando, tá? Por isso que aqui acima, no passo a passo para fazer um artigo de opinião, pede para você escolher a definição do tema. Então, quando você vai definir o tema, você tem que aprender sobre esse assunto, né? Sobre qual assunto você dissertará, né? E outra coisa, o recorte do tema, você tem que fazer um recorte do tema.
eu vou falar sobre as mulheres no Brasil, mas focada em quê? Porque tem muita temática que cerca a mulher, né? As mulheres no Brasil. Então, aqui tudo está ensinando vocês, nessa parte aqui do recorte, está ensinando você a delimitar, tá? O seu tema antes de você falar, para não ficar uma coisa muito ampla e você rodar e não passar informação nenhuma. Depois vem a parte da seleção do material. Então, eu quero que vocês leiam com atenção, com calma, com paciência, todos esses passo a passos, tá? E depois, quando chegar aqui abaixo, nós temos aqui um recorte de um artigo de opinião, mas nesse trecho desse artigo de opinião, ele traz todos aqueles itens, né, as características, olha só, a estrutura, ele traz a introdução, traz o desenvolvimento e traz a conclusão, tudo nesse pedacinho aqui, olha, nesse recorte. Vocês vão ter que descobrir onde é que começa e onde é que termina cada um dessas partes do artigo de opinião desse recorte aqui, tá? Onde é que começa a introdução? Onde é que começa? Olha só, presta atenção, gente. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Em que parte aqui? Quais são as partes desse texto que traz a introdução? Onde é que termina? Onde começa, onde termina a introdução? Aí você vai escrever aqui, olha. Tá vendo? Desenvolvimento, onde é a parte aqui do texto que tem todo o desenvolvimento desse artigo de opinião. Aí você vem e escreve aqui. E a conclusão, onde começa e onde termina a conclusão desse artigo de opinião aqui nesse trecho. Aí você vem e copia aqui abaixo, tá? Essa tarefa é muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Eu quero que vocês finalizem essa tarefa e me dê a devolutiva dela até a próxima aula de produção textual. A gente está iniciando essa produção hoje. Tá? Desculpa, que produção? Não é uma produção propriamente dita, é mais uma exploração das características do artigo de opinião. Então, a gente está começando hoje, dia 28. Quando for no dia 5, né, 5 de outubro, na próxima segunda-feira, vocês estarão me devolvendo essa atividade, tá bom? Ok? Então, vamos lá, pessoal. Mãos à obra.